Paz do Senhor, eu dou graças a Deus por mais oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês, trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Nós já estamos aí finalizando esse último trimestre do ano de 2021. Hoje nós temos a lição de número 12 e próxima semana a lição de número 13, estaremos encerrando esse quarto trimestre. A lição de hoje, ela traz como título a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. É uma lição, como as demais, muito importante, porque vai nos apresentar a coragem de Paulo diante da possibilidade de ser preso e ser morto, uma vez que ele de fato havia entregado a sua vida a Cristo e ele não tinha a sua vida como preciosa, como mais valiosa do que a obra de Deus. Daí, como resultado dessa convicção, a sua disponibilidade, a sua disposição e coragem para enfrentar até a morte, se fosse possível ou se fosse preciso, para defender o nome de Cristo em defesa do Evangelho. E a coragem de Paulo é algo que deve nos motivar a mantermos a nossa fé, os nossos olhos postos em Cristo, porque no final da sua carreira, o próprio apóstolo Paulo, ele diz ter combatido o bom combate do Evangelho, ele ter permanecido diante de Deus, ter completado a sua carreira, mas não ter perdido a sua fé, ter guardado no seu coração a sua fé. A lição de hoje vai nos mostrar um pouco sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. O texto áudio da nossa lição está em 2 Coríntios, capítulo 14, verso 11, que nos diz o seguinte: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. E o que Paulo está dizendo aqui na segunda carta aos irmãos de Corinto, ele está dizendo que aquele que serve a Jesus, e no caso ele e os demais apóstolos, e aqui mais especificamente ele está dando um testemunho da sua própria vida, ele está dizendo que aqueles que vivem para Cristo, quando ele diz assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Uma vez que Jesus ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, e nele nós obtivemos a vida eterna, aqueles que passam a viver para Cristo, eles têm que ter em mente, no seu coração, que o viver para Cristo é exatamente morrer para o mundo. O viver para Cristo é estar crucificado com Cristo, não vivendo mais a nossa vida, mas vivendo a vida de Cristo. E aqui Paulo está dando testemunho que aqueles que estão vivendo em Cristo, eles são entregues sempre, por amor a Cristo, eles são entregues à morte, para que a vida de Cristo venha se manifestar na nossa carne mortal. Ou seja, para que de fato o mundo possa ver que não vivemos mais para nós mesmos, mas Cristo vive em nós, e a vida de Cristo que está em nós é uma vida que ninguém pode tirar. E essa vida de Cristo em nós, ela se manifesta a cada instante que nós anulamos os nossos desejos, as nossas vontades, mas também quando nós desprezamos a nossa vida em detrimento da vida de Cristo. Então o que Paulo está dizendo é que aquele que vive para Cristo, ele é capaz de morrer por Cristo para que a vida de Cristo possa reinar na sua carne mortal. Que o máximo que o homem e que os nossos inimigos podem fazer contra nós, contra aqueles que servem a Cristo, é matar o nosso corpo, ou seja, tirar a nossa existência
desse plano terrestre, mas jamais poderá nos separar da vida que está em Cristo Jesus. O apóstolo diz que não é a espada, não é a tribulação, não é a altura, não é a profundidade, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, quando ele faz essa afirmação de que nós que vivemos para Cristo somos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste na nossa carne mortal, é mostrar exatamente que nós estamos sujeitos à morte, somos carne, porém nós vivemos para Cristo. E não é por acaso que ele vai afirmar que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque a morte para o cristão é apenas uma confirmação de que de fato ele estará para sempre com Cristo e que ele não corre mais o risco de ser arrebatado dos braços de Cristo. Louvado seja Deus. A verdade prática nos apresenta: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Isso é importante porque nós sabemos que só é possível alguém renunciar a si mesmo, alguém enfrentar as maiores dificuldades, enfrentar, se for preciso, até a morte, de maneira destemida. Isso só é possível por uma capacitação espiritual. Então, o que nos faz é seguir em frente de cabeça erguida, diante das dificuldades, diante daquilo que o mundo oferece para desviar a nossa atenção de Cristo, diante das ameaças, e ameaças que podem envolver até a perda da nossa vida terrena. O que nos faz é continuar em frente, ter ousadia diante da morte, é exatamente a graça de Deus na nossa vida. Ou seja, o Espírito Santo é quem nos prepara, é quem nos dá autoridade para vencermos o pecado, vencermos o nosso inimigo maior, a Satanás, vencer a nossa própria carne e a vencer também, através de Cristo, a própria morte. Porque a Bíblia diz que também a morte, ela foi vencida na cruz e ela será vencida definitivamente por Cristo, quando o texto bíblico nos afirma que a morte será o último inimigo a ser vencida, ou a ser vencido por Cristo. Então o Espírito Santo ele é fundamental na vida do cristão para que ele possa continuar marchando, passando por cima de toda dificuldade e não tendo cuidado ou não se preocupando, caso seja necessário ele entregar a sua vida por amor a Cristo. E quando eu falo por amor a Cristo, não é por amor à religião. É por amor a Cristo, ao Cristo que nos salva, ao Cristo que nos redime, ao Cristo que por meio da sua graça, ele nos uniu novamente ao Pai, a Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, no capítulo 21, no verso 17 ao 15. Não estou com a garganta muito boa, mas espero que eu consiga dar conta aqui da lição. Atos capítulo 21, o verso de número 7 até o verso de número 15, nos traz aí algo muito importante, que vai aí focar exatamente sobre a coragem de Paulo, mesmo diante da possibilidade de perder a sua vida. Então esse texto, na verdade esse capítulo, ele nos dá um contexto bem importante sobre essas situações que Paulo vivia ou viveu, já aproximando para o final do seu ministério. Mas nós iremos deter aí nesse texto que a lição nos propõe, que é o verso 7 ao 15 do capítulo 21. O verso 7 nos diz o seguinte: E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a
Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, aqui retrata aqui a fala de Lucas, aqui o escritor de Atos dos Apóstolos, ele estava na companhia e ele vai dizer, no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que é um dos 7, lá dos 7 diáconos, separados para servir as mesas, e Filipe e Estevão são 2 grandes destaques dentre aqueles 7 diáconos. E aqui diz então que Paulo, depois dessa viagem, aqui indo rumo a Jerusalém, ele chega em Cesareia e ele entra então ali na casa do diácono e evangelista, que se tornou um grande evangelista, Filipe, que era um dos 7, e ficou com ele, ficou ali na casa, hospedado na casa de Filipe. E aí o verso 9 diz que Filipe ele tinha 4 filhas, virgens, donzelas, e essas filhas elas profetizavam. Então as 4 filhas de Filipe profetizavam. E aí o verso 10 diz que demorando-nos ali por muitos dias, ali em Cesareia, na casa de Filipe, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Então estava Paulo e seus companheiros ali em Cesareia, na casa de Filipe, e vem um profeta da Judéia, por nome Ágabo, que ele vai exatamente trazer uma profecia para Paulo, que envolve aí o título da lição, a informação ou a profecia que Paulo ele recebe da parte de Deus, de que sofrimentos o aguardavam. Prisões, morte o aguardava. E aí então esse profeta que chega da Judéia, Ágabo, o verso 11 diz o seguinte: e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, Ágabo ligando com a cinta de Paulo as suas mãos e os seus próprios pés, ele disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, que era de Paulo, e o entregarão nas mãos dos gentios. Aqui Deus ele está usando o profeta Ágabo, e aí o Espírito Santo falando por meio desse profeta, quando ele pega ali, no caso, a cinta de Paulo e amarra ali os seus pés e as suas mãos, ele estava então fazendo ali uma representação, uma ilustração, podemos dizer assim, uma materialização daquilo que aconteceria, um símbolo daquilo que aconteceria com Paulo caso ele descesse para Jerusalém. Então é o que Ágabo ele vai dizer exatamente isso. Olha, o Espírito Santo diz que assim ligarão os judeus, os religiosos, inimigos do Evangelho, e não eram poucos, eram muitos judeus, assim ligarão lá em Jerusalém, assim amarrarão, a ideia de ligar aqui é de amarrar, de levar preso, assim ligarão o varão de quem é essa cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Então essa era a profecia que Ágabo ele trazia para o apóstolo Paulo. Aí o verso 12: e ouvindo nós aqui, Lucas e os demais companheiros que vieram com Paulo até Cesareia, diz o seguinte: ouvindo nós isso, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, como os de Cesareia, que não subisse a Jerusalém. Então aqui, os companheiros de Paulo e os irmãos de Cesareia rogaram a Paulo que ele não subisse a Jerusalém, uma vez que o Espírito Santo estava alertando sobre o que aconteceria caso ele subisse a Jerusalém. O que eu acho aqui muito importante diante dessa realidade é que eu destaco a posição de Ágabo, como também a posição de Paulo, e por que não mencionar a posição dos companheiros de Paulo? Primeiro, uma referência em relação ao profeta Ágabo. O profeta, ele entrega ali a profecia
mas ele não vai interferir no sentido de dizer que Paulo deva ou não deva subir a Jerusalém. Isso aqui eu acho de suma importância, como um ponto doutrinário para a igreja e mais especificamente para aqueles que são usados por Deus no dom da profecia. Porque nós percebemos que Deus usa os seus vasos, aqueles que ele escolhe para usar por meio do dom, mas é necessário que esses que são usados por Deus e que a própria liderança ela tenha maturidade espiritual para que não deixe que o profeta ele acabe tomando a direção da igreja, daquilo que a liderança deve ou não deve fazer, porque isso é muito perigoso. Nós vimos que a profecia ela é dada com a finalidade de poder exortar, consolar, edificar a igreja, mas nós temos experiência, aqueles que têm um tempo maior na fé, sabem muito bem o prejuízo que muitas igrejas, enquanto organizações, elas sofreram, porque elas deixaram ser guiadas, deixaram ser levadas por profetas que, uma vez trazendo a profecia, achavam-se no direito e também direcionar a vida da igreja. E aí a liderança, por falta de experiência, de maturidade espiritual, deixava com que esses profetas, já não mais usados por Deus, mas em nome de um zelo, de uma santidade, que não era necessariamente uma santidade, uma visão da parte de Deus, conduziram a igreja para situações que causaram grandes prejuízos na vida da igreja. Eu já conheci pessoas, igrejas que enfrentaram sérias dificuldades por deixarem-se conduzidas por profetas, por alguém que tinha o dom da profecia ou quem sabe foi usado por Deus em profecia, ou até mesmo não, mas pessoas que não souberam o seu lugar enquanto ter um dom da parte de Deus. Porque Deus de fato dá profetas à igreja, mas Deus dá liderança à igreja, Deus dá mestres, Deus dá doutores, Deus dá pastores para a igreja, e cada um deve exercer a sua função e não querer governar a sua igreja, invocando um dom que ele tenha e fazendo com que, ou usando desse dom, o pretenso dom, para querer tomar a frente da igreja, a liderança, e dizer o que o líder deve ou não deve fazer. Uma coisa é trazer uma mensagem da parte de Deus e alertar a igreja, mas a liderança da igreja compete àquele que Deus chamou para liderar, e esse tem a responsabilidade de poder liderar a igreja segundo a palavra de Deus, e não, é claro, extinguindo a voz do Espírito Santo, não extinguindo a profecia como os demais dons. Então me chama a atenção aqui que Ágabo, ele traz a profecia, mas ele não vai, vamos dizer assim, aconselhar Paulo, dizer ao Paulo, vai acontecer isso com você, então eu aconselho que você não vá. Então essa é uma observação, ou você deve ir, porque é a profecia e vai ter que cumprir, então você tem que ir para Jerusalém. Ele não simplesmente ele traz a profecia. A outra coisa que me chama a atenção é que aqueles que ouviram, e aqui o próprio Lucas, ele fala que e ouvindo nós isto, tanto Lucas quanto os demais companheiros de Paulo, ao ouvirem aquela profecia, eles rogaram a Paulo para que não subissem a Jerusalém. E eu acho que isso aqui é algo que merece uma observação, não querendo trabalhar dentro da questão da cultura greco-romana, que trabalhava muito essa questão da moira, do destino, de que ninguém poderia fugir do destino, tinha toda essa crença, essa mitologia. Mas o que eu quero colocar aqui é porque se de fato Deus havia profetizado
E o apóstolo Paulo era um missionário, era um homem de Deus que estava na mão de Deus e ele já tinha a intenção de ir a Jerusalém. Aí fica uma pergunta: por que esses companheiros de Paulo então queriam impedir que Paulo subisse a Jerusalém? Queriam eles impedir, pelo menos subentende, queriam eles impedir que a profecia se cumprisse? É algo de se pensar, porque diante da realidade da vida com Deus, esses que tentaram persuadir Paulo a não ir para Jerusalém, aí levanta-se o questionamento: estariam eles sendo usados por Deus para impedir Paulo subir a Jerusalém? Ou nesse momento eles davam uma brecha ao inimigo, a uma fraqueza da carne? Ou eles estavam fazendo aquilo que Pedro fez, usado por Satanás, que queria impedir Jesus de subir à cruz, de ir à cruz? E quando Pedro faz isso, Jesus o repreende, e não repreende não a Pedro, mas Satanás que falava pela boca de Pedro. Então é algo que me chamou a atenção e que deve nos chamar a atenção para que nós possamos entender que quando Deus ele tem os seus propósitos, é necessário que nós tenhamos o cuidado para não querer colocar à frente de Deus, ou fazer frente a Deus no sentido de querer impedir que Deus cumpra aquilo que Deus tem determinado. Então eu vejo aqui, eu faço uma leitura, é claro que entra aqui a questão desses irmãos, tanto os companheiros de Paulo quanto os irmãos de Cesareia, não querendo que Paulo fosse a Jerusalém. É claro que é um ato de amor, isso eu não tenho nenhuma dúvida, eles amavam o apóstolo Paulo, não queriam perder o apóstolo Paulo, era sincero a preocupação deles nesse aspecto, eu creio que era sincera a preocupação, porém, por um outro lado, eles estavam indo de encontro ou contra a vontade de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado para que nós não nos coloquemos numa posição de nós estarmos lutando contra Deus. Saulo, ao perseguir antes de ser convertido, ele perseguia os cristãos achando que estava fazendo um serviço para Deus. Porém, quando ele tem um encontro com Cristo, o próprio Jesus lhe informa que ele era, de fato, a pessoa a quem Saulo estava perseguindo. Porque Paulo pensava perseguir uma seita, mas na verdade ele estava perseguindo o próprio Cristo. Então tenha muito cuidado para não se estar colocando diante de Deus, à frente de Deus, para tentar impedir aquilo que Deus ele quer fazer. Porque Deus é soberano e ele faz tudo quanto lhe apraz. Eu não posso estar aqui criando doutrinas em relação a quem se coloca no caminho de Deus, o que pode e o que não pode acontecer, mas eu só quero alertar que nós devemos ter cuidado para que a nossa vida seja guiada por Deus, até mesmo no sentido de que nós venhamos abrir mão dos nossos direitos ou do direito à nossa própria liberdade, se essa for a vontade de Deus, ou também abrir mão daqueles que nós amamos e que nós não queremos que essas pessoas, por nosso amor a essas pessoas, nós não queremos que elas venham enfrentar dificuldades, tribulações, lutas, prisões que o próprio Deus tem preparado para elas. Então aqui eu vejo na atitude dos companheiros de Paulo e desses irmãos, eu vejo por um lado o cuidado, o zelo que eles tinham pelo apóstolo, mas ao mesmo tempo eu vejo uma falta de maturidade espiritual, uma vez que era Deus que estava falando que isso aconteceria. E uma vez que Deus estava falando que isso aconteceria,
e Paulo já havia completado a sua obra nas regiões onde ele havia passado, e era necessário, vamos dizer assim, dentro do plano divino, que ele descesse a Jerusalém. Então eu vejo uma infelicidade por parte desses irmãos ao tentar tirar da mente de Paulo, dissuadi-lo da ideia de voltar para Jerusalém, ou de ir para Jerusalém, melhor dizendo. Mas é interessante que aí o texto diz que rogamos-lhe, tanto nós quanto os daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Aí o verso 13 diz o seguinte: mas Paulo respondeu: que fazei vós? Ou seja, que é isso que vocês estão fazendo? Eu já estou indo para Jerusalém. Se no meu coração eu já tinha certeza que eu deveria ir para Jerusalém, agora eu tenho muito mais. Porque o próprio Deus, isso, claro, estou falando isso com minhas palavras, estou aqui fazendo uma leitura da atitude de Paulo, quando Paulo diz para os irmãos: que fazei vós? Ou seja, o que vocês estão fazendo com isso, dizendo para eu não ir? Se é o Espírito de Deus que está dizendo que vai acontecer isso comigo lá em Jerusalém, então é lá que eu devo estar. Então Paulo ele vai questionar: olha, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Ou seja, vocês estão magoando o meu coração porque vocês estão querendo me dissuadir, querendo impedir que eu esteja no centro da vontade de Deus. Vocês estão magoando o meu coração no sentido de que me deixarem triste pelo fato de que eu amo a vocês e sei que vocês me amam e vocês já estão sofrendo pela possibilidade da minha perda. E isso, é claro, me deixa também triste, magoa o meu coração, mas também vocês magoam o meu coração não entendendo os propósitos de Deus. São as duas possíveis leituras que eu faço dentro dessa atitude, dessa, vamos dizer assim, uma resposta ao pedido daqueles irmãos e ao mesmo tempo uma repreensão. Que fazei vós, chorando e magoando-me o coração? Aí ele vai e dá uma afirmação aqui agora, que eu acho muito categórica, quando ele diz o seguinte: porque eu estou pronto. Eu estou pronto. Então é como se Paulo dissesse: olha, vocês ainda não entenderam, vocês não sabem o que eu passei, não conhecem a minha história, a minha conversão, e sabem que de fato eu estou pronto. E quando ele diz que ele está pronto, é pronto em todo aspecto falando. Ele já abriu mão da sua própria vida, ele já abriu mão das suas vontades, ele está pronto aí até o fim a entregar a sua vida por amor ao Evangelho, como ele o fez. Então ele vai dizer: olha, porque eu estou pronto não só para ser ligado com uma profecia de Ágabo, não só para ser ligado, mas ainda para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Ou seja, eu fui alertado que serei preso em Jerusalém, serei manietado, serei ligado, mas eu estou pronto não só para isso, eu estou pronto até mesmo para morrer, se for preciso, lá em Jerusalém. Então essa é a repreensão de Paulo e ao mesmo tempo a convicção de Paulo, o testemunho de Paulo que Paulo dá em relação à sua vida diante de Deus e o seu preparo e a sua coragem, como nos diz o título da lição, a coragem de Paulo diante da morte. Não, se for preciso morrer por amor a Cristo, eu estou pronto. E aí eu deixo essa pergunta para mim, quando estou falando aqui, a primeira pessoa que recebe essa pergunta sou eu. Eu pergunto para mim e pergunto para você: você está pronto? Pronto para quê? Para tudo. Quando se veste a camisa do Evangelho, quando de fato nascemos de novo, quando o Cristo ele é gerado em nós, e nós estamos nos tornando a imagem de Cristo, que Cristo recuperou
e ele vem para recuperar a imagem de Deus que nós perdemos em Adão. Nós agora vamos recuperar essa imagem em Cristo. Ou seja, quando nós somos alcançados por Cristo, nós recuperamos em Cristo a imagem de Deus. Então aqui é necessário que nós entendamos essa posição de Paulo e nós perguntemos para nós mesmos: eu estou pronto? Estou pronto para renunciar ao meu eu, o meu ego, o meu orgulho? Eu estou pronto para renunciar à minha própria vida por amor do Evangelho? Nós sabemos que nós vivemos numa geração de crentes, os supostos crentes, que negam a Jesus por besteira. Nega a Jesus para ganhar um cargo melhor na empresa, nega Jesus para ter uma vantagem na política, negam a Jesus para ter uma posição eclesiástica, negam a Jesus para poder estar bem colocado num grupo social, para não ser menosprezado, nega Jesus diante dos colegas de faculdade, de trabalho, na vizinhança, nas redes sociais, que nega Jesus o tempo todo. Essa é a geração de boa parte daqueles que se dizem cristãos. Existem aqueles que são sinceros, que estão vigiando os seus caminhos para que não dê brecha, que não venha negar a Jesus, existem. Mas nós temos hoje uma geração de cristãos cuja maioria são distraídos, são envolvidos com tanta coisa que nem percebem que estão constantemente negando a Jesus, que não estão prontos. Então, que nós possamos aprender aqui com o apóstolo Paulo, que é necessário que nós busquemos nos aproximar de Deus, a fim de que nós estejamos prontos. Porque na parábola das 10 virgens, havia 5 delas que elas não estavam prontas e outras estavam prontas. A Bíblia diz que a vinda de Cristo será num piscar de olho. O mundo está caminhando a passos largos para o abismo e todo o cenário para o governo do anticristo, para a operação do maligno, para o governo do mal se instalar na terra, vamos dizer assim, em termos definitivo, é claro, definitivo dentro do prazo que Deus determinar, mas no sentido de que o trono de Satanás, o governo de Satanás esteja aqui na terra, porque até então não está, assim o espírito do anticristo. Então é necessário que nós estejamos preparados, porque tanto a vinda de Jesus será num piscar de olhos, quanto esse mundo caminha para ser entregue o governo nas mãos de Satanás, que há de governar aqui por um tempo, segundo as profecias bíblicas. E aí isso deve nos preocupar se nós estamos preparados para a vinda de Cristo, se nós estamos preparados para as perseguições que a igreja certamente enfrentará e já está enfrentando em algumas partes do mundo, e perseguição na esfera ideológica nós estamos enfrentando constantemente. Então é necessário que nós possamos fazer uma autoanálise se de fato nós estamos preparados para não negar a Jesus, seja através das ofertas que estamos recebendo constantemente, seja através de uma perseguição localizada por meio de uma lei, uma ideologia como está acontecendo. Será que nós estamos preparados para morrer por amor a Cristo? Será que nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Existem muitos que dizem que está esperando Jesus. Eu costumo dizer que isso não é tão importante, estar esperando Jesus. É algo importante sim, mas não é tão importante estar esperando Jesus se faltar uma coisa.
É importante esperar Jesus? Sim, mas há algo mais importante do que estar esperando a vinda de Jesus. O que é isso então? É estar preparado para o dia da sua vinda. Seja por meio da morte, por uma perseguição, seja por meio do arrebatamento, seja qual for o meio. Mas o mais importante é estar preparado. Porque muitos vão estar dizendo que está esperando Jesus, mas Jesus virá e eles hão de ficar. Porque será num piscar de olho o arrebatamento da igreja. Então quem sabe você diz, estou esperando. Mas é um esperar Jesus da boca para fora, que você faz tantos planos para essa vida, que talvez você não fale com os seus lábios, creio que não, mas as suas atitudes, elas estão dizendo que a vinda de Jesus, ela estaria atrapalhando os seus planos. E quanto mais Jesus tardar, melhor seria. Porque você ainda tem que fazer muita coisa, você tem que conquistar muita coisa. E sabe, conquistar uma casa, um emprego, um curso, uma família, uma boa colocação, conquistar uma posição ministerial. Coisas que não são mais importantes do que conservar o que tem, guardar o que tem, que é a fé em Cristo, para que ninguém tome, tire a minha, a nossa coroa. Então aprenda com o apóstolo Paulo, quando ele disse que estava pronto não só para ser ligado, mas ele estava pronto até para ir à última circunstância, que seria morrer por amor a Cristo. Louvado seja Deus. Aí, na sequência, o verso 14, diz o seguinte: como não podíamos convencê-lo, isso mostra que eles insistiram, mas não convencia Paulo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Olha, já estava na cara que essa era a vontade do Senhor. Então, como eles não conseguiram fazer com que a vontade deles prevalecesse, como a nossa vontade não prevaleceu, então que faça a vontade do Senhor. Aí o verso 15, depois daqueles dias, havendo feitos os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Aqui tem todo um contexto anterior e posterior que vai... a lição vai trabalhar um pouco aqui no comentário e nós vamos tentar ver aqui minimamente o que a lição, o comentarista nos apresenta. Bem, o comentário da lição, na introdução, nos diz o seguinte: nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. É necessário que você tenha consciência de onde você saiu, onde você está, para onde você está indo, qual é o teu chamado, qual é a tua ocupação no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Para Paulo mesmo, o próprio Jesus falou, olha, vá lá, ore por Paulo, porque ele vai aprender, ele vai ver o quanto lhe custa padecer pelo meu nome. Então, há chamados, há determinados chamados que Deus, de fato, ele nos prepara e ele nos leva a padecer mesmo pelo seu nome. Então, há chamados e chamados, há obras e obras, há pessoas e pessoas. Se estamos na direção do Espírito Santo, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. Ou seja, se você de fato tem consciência que a tua vida está nas mãos do Senhor, você não deve temer. Porque quer você viva, quer você morra, será para a glória de Deus. Só que essa ousadia para estar resolvido com Deus e consigo mesmo, a ponto de não ver sua vida mais valiosa do que a vontade de Deus, isso só é possível quando nós de fato mantermos e mantivermos uma verdadeira comunhão com Deus.
um verdadeiro relacionamento com Deus que está bem além da religiosidade, muito além disto. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nessa lição. Aqui é a introdução da lição. O primeiro tópico da lição, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Primeiro subtópico, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém ou para Jerusalém. Nas primeiras lições deste estudo, vimos que, por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Quando Deus manda Ananias orar por Paulo, e aí Deus vai então e Ananias tem um certo receio, mas ele atende ao chamado divino, e Deus vai dizer para Ananias exatamente que Paulo ele padeceria pelo nome de Cristo. Então esse tempo agora havia chegado para o apóstolo Paulo. Haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém. Aí a gente percebe que todo o sofrimento de Paulo, que vai culminar aí na sua última viagem missionária, terceira viagem missionária, todo o sofrimento de Paulo, o estopim desse sofrimento é exatamente Jerusalém. É exatamente a sua terra. Então Paulo, esse tempo havia chegado para o apóstolo Paulo, haja vista seu desejo de ir para Jerusalém, e mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. Lembrando que foram os judeus que entregaram Cristo nas mãos dos gentios. Foram os judeus, os religiosos, principalmente, que mataram a Jesus. E agora com Paulo, imitador de Cristo, não aconteceria diferente. Bem, entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Atos 20, 24, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, ou seja, eu não coloco a preciosidade da minha vida além da vontade de Deus, além da obra de Deus. É isso que ele está dizendo, não que ele não valorizava a sua vida, não. Está dizendo que a sua missão, a obra de Deus, o viver para Cristo, era mais precioso do que sua própria vida. É isso que ele está dizendo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto, desde que essa vida seja gasta por uma boa causa. Aí ele vai dizer, desde que cumpra com alegria a minha carreira. Ou seja, desde que eu cumpra o meu chamado, desde que eu venha perder a minha vida, exercendo o meu chamado, eu a entrego com todo prazer. Eu entrego com alegria. Não vejo minha vida mais preciosa do que cumprir o meu chamado, cumprir a vontade daquele que me chamou, que é o próprio Cristo. É isso que Paulo está afirmando. A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo. Isso aqui eu acho que é aquilo que eu comentei instantes atrás. Não era, não. Ágabo falou e ele não tinha que ir, Ágabo falou, melhor dizendo, e ele era obrigado a ir. Não, Paulo poderia não querer ir. Não, então não vou. Vou parar por aqui, já fiz muita coisa para Deus e eu não vou entrar nesse rolo. Muita gente que quando as coisas apertam, eles preferem largar as armas ou dizer, não, eu já fiz muito no passado para Deus, agora é hora de eu descansar, de eu ir viver a minha vida. Já sou salvo, já estou liberto, não preciso mais me preocupar com essa questão de obra de Deus, questão de igreja. Aí entra o mérito de congregar ou não. Não, hoje está... eu já dei minha parcela de contribuição, então hoje eu prefiro estar em casa ou me enclausurar em algum lugar, mas eu não vou colocar mais minha vida em risco, não vou mais gastar minha vida pelo Evangelho. Infelizmente, em maior ou menor medida, com o passar do tempo, todos nós somos tendentes a fazer isso.
todos nós, infelizmente. Por isso que devemos vigiar o nosso caminho e não perder de vista o nosso chamado. Então aqui o comentarista vai colocar que a profecia de Ágapo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não para Jerusalém. Ele não era obrigado a ir para Jerusalém. Competia a ele permanecer na direção de Deus e fazendo a missão, ou quem sabe parar por ali, já fiz, o que eu fiz está de bom tamanho, não vou para lá e pronto. Vou fazer minhas tendas, vou viver de outra coisa, vou voltar para pregar entre os gentios, onde eu estava lá, e deixa isso para lá. Bem, ele sabia que seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém, que ele haveria de enfrentar sofrimento, primeiro em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Então Paulo ele tinha consciência, ele já via, claro, não estou dizendo com isso que o ministério dele foi uma moleza, não. Ele enfrentou sérias dificuldades até aqui, sérias dificuldades mesmo, momentos que a sua vida foi colocado em risco de uma quase morte, se é que existe quase morte. Mas agora ele era avisado pelo Espírito Santo que o aguardava aí. Era algo mais sério. Ele escapou várias vezes de vários perigos, de multidões, povo querendo linchá-lo. Enfrentou várias dificuldades, mas agora a coisa é mais séria. Ele já vislumbra diante de si um cenário de morte. Ele vislumbra. Porém, como o texto diz aqui, Paulo ele estava preparado, aquilo que ele havia enfrentado até então, até mesmo em Cesareia e depois em Jerusalém, ele estava preparado para tudo isso. Ele estava decidido a completar a sua carreira e guardar a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí traz um alerta que é preciso que o obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias para poder fazer a vontade de Deus. É necessário que nós venhamos discernir para onde o vento do Espírito ele quer nos conduzir no nosso ministério. Aí o subtópico 2, de Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, e sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Então ele vai tomar aqui embarcação de Mileto para Tito, e ele vai rumo à sua viagem, voltando, indo para Jerusalém. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade, e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo e com o apóstolo Paulo. Uma cena assim bastante comovente, porque mostra aqui que esses irmãos que não queriam que Paulo descesse para Jerusalém, quando eles perceberam que eles não podiam fazer com que Paulo mudasse de decisão, de propósito, aí diz que eles oram por Paulo e com Paulo ali na praia. E ali eles estavam, e Paulo estava despedindo desses irmãos dos seus filhos na fé. É uma cena bastante comovente mesmo, né? Imagina-se o cenário daqueles irmãos ali chorando, orando na praia, sabendo que Paulo iria, mas não voltaria, ele seria preso. Então Paulo ali, então, ele ora com os irmãos oram por ele, despedindo-se do apóstolo Paulo. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual misturado com a tristeza da despedida. Era um misto de alegria em estar para o apóstolo Paulo, principalmente em estar na vontade de Deus, e ao mesmo tempo a tristeza da despedida. E certamente a tristeza era algo que pesava muito no coração ali dos companheiros de Paulo, ali dos irmãos, dos filhos na fé.
Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Isso é muito importante. Paulo, como nunca, precisava ali do apoio espiritual, de saber que mesmo ele indo para Jerusalém, sendo preso, que aqueles irmãos em espírito estavam com ele, orando. E aquele momento de dificuldade, ele teve esses irmãos ali que choraram com ele, oraram por ele e com ele, na sua despedida ali na praia. Subtópico 3. Passando por Cesareia. Nessa cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia, já voltando, no caso, na sua viagem rumo a Jerusalém. Ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos, nós já vimos isso no contexto da leitura bíblica em classe, um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que tornaram o evangelista inflamado pelo Espírito. Filipe, este o recebeu, nunca recebeu o apóstolo, seus companheiros na sua casa. E aí, segundo o texto que nós lemos, segundo o relato de Lucas, lá em Atos, Filipe era um homem espiritual, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, e foi exatamente, ele permaneceu ali por 8 dias, ali em Cesareia. Ele não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir estrada até Jerusalém, que era o seu intento. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito, persevera em cumprir a missão otorgada por ele. Ou seja, Paulo, desde quando ele saiu, que passou por Cesareia, para esses irmãos de Cesareia o despedi-lo, enviá-lo para Jerusalém, Paulo ele já vinha com o itinerário certo, que era a convicção de que ele, o Espírito, o impulsionava para ir para Jerusalém. Lá ele recebe essa profecia em Cesareia, etc. Mas ele não tira do coração o propósito que era exatamente ir para Jerusalém, que era o propósito de Deus na vida de Paulo. Aí o tópico 2 da lição, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Primeiro subtópico, a coragem do apóstolo Paulo, do apóstolo pela voz do Espírito. A coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseia em si mesmo, mas no Espírito Santo. A coragem não está nele, não. A coragem é porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não confiava na sua intelectualidade, que ele era, quem sabe, um homem preparado, quem sabe um homem forte, corajoso, um guerreiro, como alguns pintam. Simplesmente ele dependia da graça do Espírito Santo na sua vida. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou aos irmãos em Cesareia para que não o impedisse de ir a Jerusalém. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor, como nós já vimos. Precisamos aprender a ter serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Ou seja, o cristão ele deve ser sereno nas suas decisões. A Bíblia diz que a nossa palavra, o nosso sim, tem que ser um sim consciente, um sim que seja sim, um não que seja não, que passar disso é procedência maligna. Então é muito importante que nós venhamos a buscar do Senhor a maturidade espiritual, para que nós não fiquemos cocheando em 2 pensamentos, para que nós não deixemos que coloque dúvida no nosso chamado. Mas será que é de Deus mesmo? Será que Deus me chamou para isso mesmo? O negócio está apertando. Eu estou vendo que isso aqui pode colocar em risco a minha vida. Isso aqui pode me comprometer, quem sabe, no meu trabalho, a minha posição social, eclesiástica, seja lá qual for, política, seja lá o que for. E aí recuarmos. Mas é necessário que o cristão ele tenha maturidade espiritual suficiente para ter serenidade diante das decisões que ele deve tomar.
não fazer nada de cabeça quente, não ficar postergando o tempo todo sem tomar uma decisão, evitar a precipitação, mas também evitar a prevenção em excesso. Nós temos que ter serenidade, ou seja, temos que ter convicção do que Deus está fazendo em nós e através de nós. Aí o tópico 2, o subtópico 2 desse segundo tópico, a chegada de Paulo, a chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia, que foram com ele. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muita boa vontade pelos irmãos da igreja, o receberam muito bem em Jerusalém, conforme aí Atos 21, 17. Atos 21, 17 vai nos dizer que: e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita boa vontade. Então ele foi muito bem recebido em Jerusalém. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. E à medida que a notícia se espalhando, é claro, os inimigos de Paulo iam aumentando, ou ia se manifestando, uma vez que ele já era inimigo de Paulo. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. Então ali, judeus de toda parte do Império Romano, uma vez que nesse contexto o Império Romano era quem governava, nós temos então agora em Jerusalém, com Israel, toda a Judéia, estava debaixo, sob a autoridade do Império Romano. Então judeus agora vinham de toda parte do Império para estar na festa de Pentecostes. E ali, é claro, o número vamos dizer assim, era uma ocasião propícia para ter um grande número de inimigos do apóstolo Paulo reunido no mesmo lugar. E ali Paulo chegou. E a notícia foi espalhada de que Paulo havia chegado. Subtópico 3. Paulo se depara com seus oponentes judeus. No dia seguinte, subtópico 3. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, que era um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali todos ouviram do apóstolo Paulo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios por meio do seu ministério. Todos ouviram as maravilhas que Deus estava fazendo no meio dos gentios por meio do ministério do apóstolo Paulo. E esses irmãos, então, glorificaram a Deus pelas maravilhas que ele, Deus, havia feito por intermédio do seu servo, no caso, Paulo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que havia recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Então aqui esses irmãos que receberam a igreja, os anciãos que receberam Paulo de bom grado, eles informaram para Paulo, como diz aqui, não deixaram de mencionar a Paulo, que os judeus que haviam recebido o evangelho, mas que estavam presos ao judaísmo, eram aqueles judeus que pregavam a necessidade, os judaizantes, que era a necessidade de que os gentios se tornassem judeus para serem salvos. Alguns desses, e não eram poucos, eles eram inimigos do apóstolo Paulo, e eles estavam exatamente acusando Paulo, algumas acusações de que Paulo estava, por exemplo, ensinando a não cumprir a lei de Moisés, e várias acusações eles tinham contra Paulo. Então aqui, esses irmãos aqui vai exatamente informar Paulo sobre a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas que ainda estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, ou seja, um cristianismo que aqueles que se tornassem cristãos deveriam se tornar judeus. Ou seja, quem já fosse judeu continuasse no judaísmo, sendo cristão, e os gentios que se tornassem, que fossem circuncidados, etc., nesse processo de proselitismo, nesse processo de judaizar, vamos dizer assim.
Então esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era a antítese de tudo isso. Paulo era contrário a tudo isso. Paulo é exatamente, ele defende que uma vez que os gentios foram alcançados por Cristo, Deus não faz como o próprio Deus falou, ele não faz acepção de pessoas, e que basta é a graça de Cristo. E em dado momento, Paulo vai ter inclusive conflito, ele repreende inclusive Pedro por em dado momento se comportar com duas caras. Quando estava com judeu, Pedro se comportava como judeu, quando estava com gentio, se comportava como gentio, mas quando estava no meio dos judeus, aí de uma certa forma eles constrangiam aqueles irmãos que eram gentios. E Paulo repreende a Pedro em relação a isso. E o certo é que essa questão é debatida, num caso em concílio, em assembleia, aí fica decidido que os gentios não deveriam estar guardando, a não ser que eles mantivessem longe da idolatria, e algumas poucas observações, mas em síntese eles não eram obrigados a cumprir a lei, não eram obrigados a circuncidar, não eram obrigados a cumprir a lei. Aí a questão de não comer carne sufocada, alguns detalhes dentro dos costumes ali judaicos. Mas o certo é aqui que a lição nos apresenta então que esses judeus e que se diziam cristãos, eles tinham muitas acusações contra Paulo, como também os próprios judeus mesmo da religião judaica. Aí o tópico 3 da lição, acusações e a prisão de Paulo no templo. As acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes. Quais eram as acusações contra Paulo? Que ele ensinava que os judeus, entre os gentios, ele ensinava que os judeus, entre os gentios, deviam se apartar da lei de Moisés, que Paulo não ensinava aos judeus se apartarem da lei de Moisés. Paulo não ensinava isso. Eles não deveriam circuncidar os filhos, os judeus não deveriam circuncidar os filhos. Era a acusação contra Paulo, que Paulo estava ensinando aos judeus que viviam entre os gentios que não deveriam, que deveriam se apartar da lei de Moisés, que não deveriam circundar os filhos, que nem andar segundo a lei de Moisés, ou seja, que Paulo pregava contra a lei, a observância da lei de Moisés. Os judeus oponentes de Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. É claro que Paulo ele vai falar da salvação pela graça, a conversão a Cristo, mas em momento algum Paulo estava, vamos dizer assim, se levantando contra a lei de Moisés, dizendo que não deveria cumprir, etc, etc. Ele não fazia isso. Agora ele foi mal interpretado ao pregar um evangelho da graça, salvação pela graça, não pelas obras. E ele foi mal interpretado nesse sentido. Então, não obstante, Tiago e os anciãos da igreja fizerem a seguinte sugestão ao apóstolo Paulo. Quer dizer, para tentar amenizar, eles sugeriram a Paulo, já que você tem que ir ao templo, então tome aqui algumas precauções para evitar, para que fique demonstrado que você não é essa pessoa que eles tentam pintar, que você não está aí tentando levantar contra a lei de Moisés. Aí Tiago aqui, o texto fala e a Bíblia diz, que Tiago e os anciões da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo, que ele levasse 4 homens que fizeram o voto de Nazireu, que ele levasse esses homens consigo, que pagasse a despesa, no caso desses homens, da viagem, etc. Aconselhou, no caso, despesa também do voto, etc. Tudo aquilo que era necessário, a oferta, raspar a própria cabeça, e Paulo deveria raspar a sua própria cabeça, como uma demonstração de que ele praticava a lei. Então, Paulo, faça tudo isso, você também é judeu, você é um cristão, mas você também é um judeu, então faça tudo isso para evitar, para não dizer que você está se levantando contra a lei de Moisés. Então a lei era uma questão religiosa, mas era uma questão também civil. E no caso,
nós vimos aqui que a própria lei ela foi dada por Deus. Claro que havia alguns rituais que também havia a validade desses rituais, que todos eles apontavam para Cristo, mas em última instância a lei ela foi dada por Deus. Então os irmãos aqui vão sugerir a Paulo que ele faça isso. E Paulo, ele segue o conselho dos irmãos, ainda que isso de nada servisse para Deus. O apóstolo Paulo passou pelo ritual de purificação com os nazireus a fim de entrar no templo, para que não dissesse que ele estava profanando o templo, trazendo homens que não obedeciam à lei, ele colocando gentio dentro do templo, e ele mesmo não obedecia mais à lei. Então ele fez todo o ritual que era necessário. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Então Paulo fez tudo isso para que ele pudesse entrar no templo, como era no caso exigido, porém era necessário. Ele sabia que de fato isso de nada adiantava espiritualmente, ele sabia que a salvação era em Cristo, mas ele fez tudo para não alimentar, vamos dizer assim, a mentira, a ideia daqueles acusadores. Aí vem o tópico 2, que é a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecoste, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e de profanador do templo. Não, ele é inimigo de Moisés e ele está profanando o templo. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando as portas do templo. Tirou Paulo do templo. Essa gente começou a pedir o linchamento, ou seja, o apedrejamento de Paulo. E essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Então, quando Paulo estava para ser apedrejado, chegou ao comandante o que estava acontecendo, tumulto ali em Jerusalém. Este comandante Lísias, então, investigou o problema, prendeu e algemou. Aí a ideia de Paulo ser ligado, como o Espírito Santo havia alertado, e algemou o apóstolo Paulo, levando-o ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados os presos. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa de sua fé em Cristo. Então Paulo só foi um dos muitos que tiveram e que ainda tem a sua fé cerceada, impedidos de professar a fé por amor a Cristo. E agora Paulo estava então preso por causa do Evangelho. Aí o subtópico 3 e último nos apresenta Paulo dialoga com Lísias. No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido, e o comandante então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio procurado nas regiões do império, que aí esse indivíduo era procurado, e aí no caso Lísias pensava que se tratava desse homem, dessa pessoa que era procurado, no caso nas regiões do império. Esse egípcio, no caso esse que era aqui chamado de sicário egípcio, ele era exatamente ele havia levantado uma sedição contra o imperador um tempo atrás. Então, tempo atrás, ele havia levantado uma sedição contra o imperador e era procurado. E ao ver Paulo ali sendo acusado de estar profanando o templo, contra a lei de Moisés, etc., então, Lísias aqui, esse comandante, ele vai então pensar ali que seria, no caso, essa personagem que agora ele receberia aí, no caso, de bandeja, mas ele vai perceber exatamente que não é Paulo. Aí ele aqui no verso 38 do capítulo 21, diz o seguinte, 37 e 38, e quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, melhor dizendo, me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Não és tu porventura aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição
e levou ao deserto 4.000 salteadores, que era uma espécie de uma milícia. Mas Paulo lhe disse: na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo pôs-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. Então aqui, Paulo, ele fala aqui, eu acho interessante, porque o verso aqui que nós lemos, Paulo fala em grego, e quando aí, no caso, esse comandante, Lísia, ele percebe, então você não é aquele homem que fugiu, que fez uma sedição, e você sabe falar o grego. Paulo conversa com ele ali, e quando Paulo pede para falar com a multidão, Paulo vai e fala em hebraico, na língua dos hebreus, na língua dos judeus. Então aqui, na sequência do texto, como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Mudou agora a forma de o tratar. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo Senhor, de sofrer por Cristo, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o evangelho. Ou seja, na sua defesa, ele vai proclamar o evangelho para Lísias e vai mostrar realmente quem era Jesus, ao invés de tentar só se livrar das acusações, ele aproveita para pregar o evangelho. Às vezes somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado na Cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Isso aqui é muito importante. A postura de Paulo de não perder a oportunidade de poder falar de Jesus. Isso eu acho aqui muito importante, que aí no capítulo 22, por exemplo, não vou entrar agora porque nós temos ainda a lição da próxima semana, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo, e nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, mas aqui no capítulo 22, por exemplo, nós temos o discurso de Paulo em sua defesa. E aí Paulo, quando ele pede a oportunidade para falar, ele fala ao povo em língua hebraica e diz: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, a maioria fizeram silêncio. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido de Tarso, da Sicília, mas criado na cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então Paulo começa a dizer, e aí ele vai falando da perseguição que ele fazia do caminho, e como ele teve o seu encontro com Cristo, e ele vai e aproveita para evangelizar. Então nós vemos aqui que Paulo, mesmo no momento de dificuldade, nesse momento era um momento ímpar. Ele achou uma oportunidade ímpar de dar testemunho de Jesus diante daquela multidão ali sedenta por sangue. Ele vai testemunhar de Jesus. Então eu acho isso aqui é fundamental. E aí diante, no caso, do que Paulo fala, por ele ser, no caso, tanto judeu quanto ter o título romano, tudo isso aí, a gente vai ver aqui no contexto do capítulo 22, que isso, de uma certa forma, deixa ali aqueles que o julgavam com um certo temor, como diz aí o último verso, e logo deles se apartaram os que o haviam de examinar, até o tribuno, no caso aqui, aquele que estava o julgando, teve temor quando soube que ele era romano, visto que eu tinha ligado e não poderia fazer isso com um cidadão romano. Mas o certo é que Paulo, e nós vamos perceber que daqui para frente,
a todo um projeto de Deus que está começando aqui nesse contexto. Paulo já havia feito um excelente trabalho missionário, mas agora havia aqui algo que Deus ainda tinha planejado para a vida de Paulo a partir da sua prisão. E daqui para frente Deus começa a trabalhar assim de uma maneira poderosa por meio aqui do apóstolo Paulo. Ele vai ter a oportunidade de pregar diante de governadores, ele vai ter a oportunidade de poder comparecer em lugares e ali o evangelho ser pregado, vai ter o naufrágio. Nessa sua última, vamos dizer assim, viagem missionária, Paulo, de fato, ele vai fazer uma grande obra para Deus, exatamente como resultado da sua prisão. Então, esse é o contexto e o que a lição nos apresenta. Não vou deter mais, mesmo porque a lição ela só apresenta até aqui. Também já é 1h e 15 minutos de gravação e eu não quero ser enfadonho. Mas fica aí uma história maravilhosa do livro de Atos para aqueles que querem conhecer mais sobre a vida do apóstolo Paulo. Então aí está o convite para ler o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade é Atos do Espírito Santo. A próxima lição já será uma lição conclusiva, pelo que eu vi não vai deter mais assim especificamente dos demais capítulos, mesmo porque não dá tempo, mas na próxima semana estaremos trazendo aí o comentário da última lição. Mas a conclusão dessa lição nos apresenta: a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então Paulo, diante de todo o sofrimento que Paulo enfrenta, ele vai dizer que é uma leve e momentânea tribulação, diante do peso da glória que lhe aguardava. Ou seja, Paulo sofreu, e sofreu muito por amor a Cristo, mas frente àquilo que o aguardava, a esperança da vida eterna, descansar no próprio Cristo, ele via essa sua tribulação, esse seu sofrimento como leve e momentâneo. Que nós possamos aprender a descansar no Senhor. O que alivia o sofrimento, o que torna nossa tribulação leve e momentânea, é exatamente um coração descansado em Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale profundamente no teu coração. Quem sabe numa outra oportunidade nós tenhamos aí o privilégio de estudar um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo, mas é aquilo que a lição propôs. Eu tentei passar o que a lição aqui, minimamente o que a lição propôs. E na próxima semana, a lição de número 13, nós vamos estar estudando a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Então, essa lição já fechando mesmo o tema da lição, que é todo em torno do apóstolo Paulo, falando exatamente dessa gloriosa esperança que Paulo teve, os olhos fitos em Cristo, e ao mesmo tempo nos mostrando a necessidade de nós mantermos os nossos olhos postos em Cristo e não tirar os olhos os olhos espirituais da nossa morada eterna, não tirar os olhos de Cristo e marcharmos firmemente, de maneira decidida, rumo àquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale ao teu coração de uma maneira poderosa. A paz do Senhor e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.